Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o nosso programa em Foco no Congresso. Semana está muito movimentada, certo, pessoal? Dividi os vídeos, tem muita coisa acontecendo aí, muitos debates. E eu dividi, vou fazer um programa com vídeos do Senado, outro com vídeos da Câmara dos Deputados. Vocês podem ver aqui que eu estou, ao meu fundo aqui, temos o Salão Azul, né, do plenário do Senado, aonde se desenvolvem grandes debates aí. Já vou trazer aqui para a tela, ó. Cajuru descascando, mas descascando mesmo o Campos Neto, né? Aquele grande serviçal da burguesia brasileira, né? O Cajuru dizendo aí poucas e boas em relação ao senhor Campos Neto, presidente do Banco Central. Vai ser o primeiro vídeo que eu vou trazer aqui, certo, pessoal? Depois tem o Omar Aziz também, dizendo algumas verdades para senadores bolsonaristas que criticam as políticas econômicas e de industrialização do governo Lula. Olha quem, né? Olha quem, pessoal. E para fechar aqui, a gente vai sair do Senado, vamos ver o Renato Freitas lá na Assembleia do Paraná. Assembleia do Paraná, gente, o pessoal de Curitiba aqui, ó, merece todo o meu aplauso, o pessoal de Curitiba lá, copando a Assembleia Legislativa do Paraná, né, e tancando os canalhas, Ratinho Júnior e sua camarilha que estão privatizando a educação, privatizando escolas lá no Paraná. Vamos começar aqui então com o Cajuru, ó, pessoal. Eu vou pedir para quem está chegando aí deixar aquela curtida, né? E isso aqui, pessoal, isso aqui para nós é fundamental, tanto para que eu saiba de onde que vocês estão nos assistindo, de que cidades estão falando. Podem ter certeza que eu leio todos os comentários ali depois, certo, pessoal? Respondo alguns até. É muito comentário em geral, né? A gente está aí ultrapassando 100 comentários, 200 às vezes num vídeo, isso é muito bom, né? Agradeço muito vocês aí que estão deixando comentários. Então aqui, ó, dizer no chat de que cidade está falando é importante para que a gente saiba quem é que está nos assistindo, de onde são, para que a gente se conheça e para driblar o algoritmo, né, pessoal? Para aplicar aquele 7-1 gostoso no algoritmo, ganhar do algoritmo e para o vídeo chegar mais longe, certo, pessoal? Vamos ver o que o Cajuru falou para o Campos Neto aqui. Meu desacordo com as posturas recentes do presidente do Banco Central, o polichinclo, procure no dicionário, Roberto, o seu avô sabia o que significava, você não, Roberto Campos Neto. Esse eu tenho nojo só de ouvir o nome dele, porque ele é anti-brasileiro e deveria morar em outro país. Ali, Cajuru, hein? O Cajuru... Gente, o Cajuru está se revelando, hein? Já trouxemos ele outras vezes aqui no canal, falando do Moro, e falando, nem me lembro mais de quem, mas a gente já trouxe ele umas 3 vezes aqui no canal. O Cajuru, que era um cara assim, né, estava mais à direita, agora foi para o PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, do Geraldo Alckmin, e está aí cuspindo fogo no Senado. Chamou o Campos Neto de boquirroto sabotador do Brasil. Prestem atenção aí. Ele tem se mostrado um boquirroto a desserviço do país. Não está no receituário da autonomia do Banco Central que o presidente da instituição deva tornar público em outro país, pasmem, presidente Chico, em outro país que não pretende cumprir aquilo que foi anunciado por ele 1 mês antes. Ou seja, ele foi para outro país dizer 1 mês algo diferente do que a pátria amada ouviu dele. Explico melhor. Em março, os integrantes do Comitê de Política Monetária, o Copom, unanimemente reduziram a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, fixando-a em 10,75%, e aqui abre aspas, optaram por comunicar que anteveem, em se confirmando o cenário esperado, redução de
mesma magnitude na próxima reunião, fecha aspas. Pois bem, no dia 17 de abril, em seminário na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, o senhor entre aspas, né, Roberto Campos Neto, antecipou que iria defender uma redução da taxa Selic inferior a 0,5%, descumprindo o que o Copom anunciou em ata. Aí está a indignação desse cidadão também, entre aspas, do qual eu repito, eu quero distância oceânica e graças a Deus não preciso de ti em nada. Gente, assim, vocês já prestaram atenção em duas coisas aqui que eu quero destacar. Como essa gente, os serviçais da burguesia brasileira, e aqui eu estou falando do Campos Neto, do Arthur Lira, da turma do Centrão, da base bolsonarista e até também dos ministros do STF, como eles gostam de participar de seminários nos Estados Unidos. Vocês já notaram isso, pessoal? Vocês já notaram também como essa gente gosta de sabotar o Brasil lá nos Estados Unidos? É Bolsonaro batendo continência para a bandeira estadunidense, é deputado bolsonarista indo ao Capitólio, Congresso estadunidense, para pedir sanções ao Brasil e para dizer que a gente vive numa ditadura aqui no Brasil. E aí está aí o Cajuru trazendo o Campos Neto, sabotador do Brasil, porque essa taxa de juros é pornográfica para a economia brasileira e para o povo brasileiro. Ela tira 40 bilhões do orçamento que poderiam estar indo para a saúde, para a educação, a cada 1% da taxa de juros. Então, ela é pornográfica e sabota o Brasil, essa taxa de juros aí do Campos Neto. Eu era admirador de seu avô, que tinha palavra, ao contrário de você, Roberto Campos, presidente do Banco Central, o pior, a meu ver, na história. Isto acabou acontecendo na reunião dos dias 7 e 8 de maio, uma redução de 0,25% da taxa de juros, fixada em 10,5% ao ano, em decisão com um placar de 5-4, com o voto de Minerva do presidente do Banco Central. A meu ver, o Banco Central jogou contra a credibilidade do Copom e não parou por aí. Há 10 dias, em seminário na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, o tal de Campos Neto jogou às favas o necessário rigor técnico e, com o mercado financeiro ainda aberto, alinhou vários fatores como possíveis alimentadores de inflação. Um despropósito que provocou consequências imediatas. Como informou o site Infomoney, abre aspas, dadas no meio da tarde, as declarações de Campos Neto reforçaram o movimento de alta de juros e câmbio. Depois de passarem a metade do dia em queda, os contratos de juros inverteram o sinal e começaram a subir, fecha aspas. Não é esse tipo de autonomia do Banco Central que precisa tal Campos Neto, que me recuso de chamar de senhor e principalmente de brasileiro. Autonomia para agir como se fosse alguém interessado em sabotar o país. E aqui eu retiro o ponto de interrogação e prefiro exclamação. Você está interessado em sabotar o país. Você foi votar com camisa amarela, você simplesmente nem compareceu na posse do presidente Lula. Então você não é nem brasileiro para mim. Ele deveria, no mínimo, para quem discorda e eu respeito, pedir desculpas aos brasileiros pelo seu boquirrotismo, polichínculo, Roberto Campos Neto. Sei que você vai procurar no dicionário. Seu avô não está aqui para te ensinar. Mesmo. É importante isso aqui que o Cajuru falou, né, pessoal? Que as declarações do Campos Neto alteraram o humor do mercado, né? E fizeram oscilar as taxas de juros. E é isso que acontece, né, pessoal? É bom a gente lembrar que o Campos Neto, ele é acusado de ter investimentos em offshores
investimentos em offshores e contas em fundos de investimento no exterior. O Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro, Paulo Guedes, também tinha alguns milhões de dólares no exterior. E isso que o Cajuru está falando, a gente fala muito aqui no canal. Que cada fala dessas autoridades monetárias, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, cada ato, cada declaração, cada entrevista dessas figuras políticas e autoridades monetárias faz oscilar o mercado, faz o dólar subir, faz o dólar baixar, faz o dólar entrar no país, faz o dólar sair do país. Entenderam, pessoal? E eles têm dólares fora do país. Campos Neto, Paulo Guedes, estes inimigos, esses sabotadores do Brasil, inimigos do povo brasileiro. Então é disso que se trata, pessoal. A autonomia do Banco Central para quem? Um presidente do Banco Central que vai aos Estados Unidos, como o Cajuru está narrando aqui, sabotar o Brasil, um presidente do Banco Central que se reúne com o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas, que hoje é o grande opositor do governo, e com Luciano Huck, da Rede Globo, que também tem dólares investidos no mercado financeiro. A Rede Globo, nas suas operações de televisão, tem prejuízo. O que está salvando a Rede Globo hoje é a taxa de juros do Campos Neto. Porque a Rede Globo tem bilhões investidos em fundos de investimento e está lucrando muito com essa taxa de juros do Campos Neto. E aí o Campos Neto se reúne com o Luciano Huck, o Tarcísio Freitas, num jantar na casa do Luciano Huck, sob os auspícios da Rede Globo. É dessa gente que a gente toca aqui no canal. Porque aqui, pessoal, é a voz trabalhadora. Nós estamos apontando o dedo para essa burguesia fedorenta e para esses serviçais canalhas da burguesia brasileira. Campos Neto é um deles. Com tantos prognósticos negativos, antipatrióticos, o mercado de trabalho segue gerando novas vagas formais e informais. Segundo o IBGE, não é qualquer um, é o IBGE, no trimestre encerrado em abril, a taxa de desemprego ficou em 7,5%, menor índice desde janeiro de 2015. Lá se vão mais de 9 anos, senhoras e senhores. O Brasil atinge um novo número recorde de ocupação. São 101,6 milhões de empregados, quer queiram, quer não. Como diria Zagallo, que engulam então. O número de trabalhadores com carteira assinada chegou a 38,1 milhões, um recorde da série histórica da pesquisa iniciada em 2012. O contingente de trabalhadores sem carteira também foi recorde. O número chegou a 13,5 milhões. Isso tudo aliado ao crescimento da renda, hoje em torno de R$ 3.158 por mês. A melhora nos níveis do emprego, apontam os especialistas, tem relação direta com a ampliação de programas de transferência de renda. Acrescente-se aqui ainda a volta da política de aumento real do salário mínimo e a retomada de obras públicas, graças ao novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O fato é que a expansão da massa salarial, que une renda e número de empregos, vem sustentando o consumo e mantendo a economia com desempenho acima das expectativas de vários setores, sobretudo do chamado mercado. Para fechar, os que vivem... Galera, faisquei aqui, ó. Chega deixando a curtida, tá? Deixa a curtida aí. Diga como é que tá o meu áudio. Tô com um microfone novo aqui, ó. Me digam aí se tá bom o áudio. Que cidade estão assistindo, tá? E faisquei o QR Code do nosso Pix lá em cima, tá? Quem puder contribuir aí sempre cai bem. Entoando o samba de uma nota só da expansão fiscal, deveriam também prestar atenção no outro lado da moeda. Crescimento de mercado de trabalho significa melhoria das condições de vida dos brasileiros e brasileiras. Mais bem-estar social, evidentemente social. E concluo,
defender, presidente Chico Rodrigues, a redução do déficit nas contas públicas, sim, evidente, sim. Mas isso não precisa necessariamente ser feito acompanhado de torcida contra o país. E eu não vou mudar a minha opinião. Para mim, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, é antipatriota, é inimigo deste Brasil que ele não queria, que ele não quer. Se não quer, Roberto Campos Neto, com todo respeito, e interprete como quiser a minha frase, vá para a Punta del Este, suma de nosso país. Agradecidíssimo. Muito boa, né? Muito boa. Agora o senador geral, como é que é? O senador geral vai vir defender ali o Campos Neto, que é outro sabotador, inimigo do Brasil, né? Como todos os bolsonaristas, como todos esses serviçais da burguesia aí, são inimigos do Brasil. E o que o Cajuru falou ali, pessoal, é muito interessante, é toda a conjectura econômica do Brasil, desemprego caindo, inflação baixa, né? Tudo isso está indicando que a taxa de juros tem que cair violentamente. Hoje nós temos uma taxa de juros acima dos 10%, a inflação está em 13,5% mais ou menos, então nós estamos com uma taxa real de juros, pessoal, que é de 6% a 7%. De 7%, vamos dizer, tá, pessoal? Como eu falei aqui, cada 1% é 40 milhões a mais que o governo bota nesse serviço da dívida, ou seja, que o governo entrega na mão de banqueiro. 40 bilhões, pessoal. 40 bilhões que deixa de ir para a saúde, que deixa de ir para a educação, que deixa para ir para a construção de habitações, de casas. Gente, 40 bilhões aqui no Rio Grande do Sul, pessoal. Só essa questão da suspensão da dívida aí são 23 bilhões que estão sendo muito comemorados e que servirá demais para reconstruir aqui o Rio Grande do Sul. 23 bilhões, pessoal. Eu estou falando, eu vou insistir, ó. Cada 1% é 40 bilhões a mais para investimentos no Brasil. E se nós temos a taxa de juros 7% acima da inflação, pessoal, façam o cálculo aí. 40 bilhões vezes 7. Dá 280 bilhões, né, pessoal? Dá 280 bilhões. Ou eu estou errado? Deixa eu até pegar a calculadora aqui, pessoal. Eu sou meio ruim de matemática, não é meu forte, tá? Mas é 280 bilhões. Isso aí. Calculei aqui, botei na calculadora. 280 bilhões, pessoal. Tu paga 3 Bolsa Família, tu paga quase que todo o serviço da Previdência Social e nós estamos entregando de mão beijada para banqueiro porque o senhor Campos Neto lidera essa corja. Certo, pessoal? Eu vou tirar aqui, não vou nem ouvir o Girão. Não vou nem ouvir, deu. Girão não vai falar aqui, ó. Aliás, sabe o que eu vou fazer com o Girão? Ó? O que a gente faz com fascista, com serviçal da burguesia, com lambe-botas de milico e de burguesia aqui no canal. Ó. A gente tira o áudio deles. Deixa eles falando sozinho, ó, falando pro vento. Ó. Essa gente aqui no canal não vai ter espaço, tá, pessoal? Deu. Tiramos o Girão. Tiramos o Girão. E aqui, ó, já vou trazendo para a tela aí o próximo vídeo. Ó. Pacheco que andou aprontando aí, né? Andou aprontando para o nosso governo, né? É outro aí que o trem não pega, né? Aliás, ele é mineiro, né? É o legítimo que o trem não pega, né? O Pachequinho. Pacheco aqui, pessoal, tá trazendo ele aqui porque agora vem um vídeo que o senador Omar Aziz debateu com alguns senadores bolsonaristas, inclusive o tal do Carlos Portinho, aquele, que é meu parente, lá do Rio de Janeiro, Carlos Portinho. Gente, eu tenho um parente Portinho, que é senador da República pelo Rio de Janeiro, bolsonarista. Que vergonha, né, pessoal? Que vergonha. O pior é que é meu parente, porque Portinho é uma família só, né? Não é que nem Silva, Santos, que, né, tem vários. Portinho é só uma. Todos os Portinhos são parentes de alguma forma. Então, esse bolsonarista do Rio de Janeiro aí deve ser meu primo em 4º, 5º grau aí. É uma tristeza, né? É uma tristeza. Mas olha aqui, ó, pessoal, chega deixando a curtida, tá?
Digo no chat aqui, diz que cidades estão assistindo, isso aqui é fundamental para o nosso programa, tanto para mim conhecê-los, como para driblar o algoritmo e ganhar do algoritmo, tá, pessoal? E digam aí como é que tá o meu áudio, ó, que eu tô aqui com um microfone novo, quero que vocês me digam aí como é que tá saindo o meu áudio, se estão me ouvindo bem aí, se o som tá limpinho. Vamos ouvir aqui esse debate que foi bem interessante lá no Senado. Eu quero elogiar o relatório do senador Rodrigo Cunha, não só porque atendeu emendas como a minha, que exatamente quer defender a indústria nacional, porque o governo, de um lado, quer taxar... Olha aí o meu primo bolsonarista, gente. Ai, que vergonha. Bruxo do Giral. Ó, tá lá o senador Giral, puxa-saco do Elon Musk, né? A blusinha da Shein, mas, por outro lado, o pneu de péssima qualidade está vindo importado com muito benefício, prejudicando a indústria nacional do meu estado, do Rio de Janeiro, que gera emprego. Senador, concordo com Vossa Excelência, seu relatório, apesar do pouco tempo, exíguo tempo que Vossa Excelência teve, Vossa Excelência traz um relatório à realidade do Congresso Nacional, porque nós estamos cansados de jabuti. Agora, quando eu vejo alguns senadores falando sobre o atual governo, vocês estão falando do governo errado, porque vocês tinham que falar do governo Paulo Guedes, que desonerava para prejudicar a indústria brasileira. E eu não vi esse estardalhaço todo. E segundo algumas pessoas, assessores meus, 20% não dá competitividade não, teria que ser maior a taxação. Tá? Vamos ser claro, porque quem reduziu o IPI, prejudicando a Zona Franca, prejudicando a indústria brasileira, foi o Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes. Nós tivemos que ir para a justiça. E aí falei, esse governo está gerando mais emprego que o governo anterior gerava, está gerando mais condições para a população que o governo anterior e para a indústria. O problema é a comunicação. Vai perguntar para o produtor, vai perguntar para o pequeno comerciante, para o grande comerciante, se ele não está vendendo mais hoje. Agora, quem queria acabar com a indústria brasileira e deixou a chegar nesse nível, tem nome e sobrenome, é Paulo Guedes. Não é o Haddad, não é o Lula. Então, agora se pega... Só vou discordar aqui do Omar Aziz, né? Porque o Paulo Guedes ele não queria acabar com a indústria brasileira. Ele acabou com a indústria brasileira. Ele destruiu a indústria brasileira. Inclusive o Omar Aziz é lá da região do Amazonas, né? E ele conhece bem essa questão que ele falou ali da Zona Franca lá de Manaus, que é um patrimônio brasileiro, né? Zona Franca de Manaus, Gente, eu quando era criança, eu brincava com um carrinho de ferro que era produzido na Zona Franca de Manaus. Então, assim, sabe? E tu vê brasileiros falando contra a Zona Franca de Manaus, sendo a favor da importação de bugigangas de outros países aí, que quebram a nossa indústria. Então, o Omar Aziz, assim, tocou o dedo na ferida. Quem quebrou a indústria do Brasil, eu só discordo dele que ele disse quem queria quebrar, né? Quem quebrou a indústria do Brasil, mais ainda, há muito tempo que a indústria do Brasil vem sendo, né, detonada, vilipendiada, pelo menos desde Collor do Mello, né? Collor do Mello, esse bandido delinquente, né? E é bandido que foi condenado já. Foi condenado, Collor de Mello. Collor de Mello é bandido. Ele iniciou essa destruição da indústria brasileira, que vem acontecendo há muito tempo. Mas, assim, Bolsonaro e Paulo Guedes pisaram firme no acelerador, né? Presidente, 20% não dá competitividade não, é conversa fiada. Porque além da taxação, ainda tem o que os estados cobram de CMS. Aí você vai pedir para o estado abrir mão para dar competitividade. Isso daí acontece diariamente conosco. E a gente tem uma experiência muito grande quando se reduz o IPI, quando se reduz o II, quando se exige que produtos sejam comprados nacionalmente sem ter competitividade. Agora mesmo, queriam impor à indústria de termoplástico um percentual de polímero,
que não dava para executar, porque o valor de importação é muito menor do que produzido no Brasil. Enquanto você produz a 100 no Brasil, você importa a 20. Então, estão enganados, senador Rodrigo. E quando Vossa Excelência retira isso do texto, não é que eu seja contra, não, eu sou a favor da indústria nacional. Mas isso aí é jabuti. Como é jabuti, moto elétrica, bicicleta elétrica, como é jabuti, o que fizeram com óleo, gás e petróleo e álcool. Então, veja bem, Vossa Excelência está fazendo algo que esse Congresso, o Senado Federal lá atrás, o próprio presidente Rodrigo Pacheco já retirou monocraticamente essas questões que vinham da Câmara. Por quê? Porque nós já decidimos, senador Everton, que nós não íamos admitir jabuti. Agora, se querem até amanhã para discutir, vamos discutir, sem problema nenhum. Mas é mentira achar que 20% dá competitividade à indústria brasileira. Não, tem que ser maior essa taxação para dar realmente competitividade. Quando Vossa Excelência diz que quer discutir essa questão à parte, é porque a gente tem que fazer número, cálculo, para saber realmente quem tem razão ou não. É número. Enquanto você compra uma capa de celular no Brasil por R$180, você está importando a 10. Tu taxa mais 20%, tu vai ver que não vai chegar nunca a R$80. Mais sensato É só para lembrar, né, pessoal, que é importante essa taxação aí de produtos importados, é importante para reforçar a indústria nacional. Exatamente isso. O que aconteceu agora com a indústria de aços inoxidáveis? Muito comemorado pelos industriais brasileiros aí. O governo Lula taxando os produtos que vinham da China. Aço inoxidável que vinha da China aí, que estava destruindo a indústria nacional. Aumentou-se o imposto de importação desses produtos para dar competitividade à indústria brasileira. E está aí, as empresas de aços e barras de produtos manufaturados, né, prometendo já um investimento aí de 100 bilhões, que eu até acho que pode não vir, mas que venha a 30, sabe? Eles estão prometendo. Quando a gente vê essa história, industriários de tal ramo prometem 100 bilhões. Não vem 100 bilhões, né, pessoal? Não vem, mas que venha a 30, que venha a 40 bilhões. Já é um dinheiro importante que vai se injetar, a criação de novos parques industriais, reativação de parques industriais que estavam desativados, exatamente porque importação de produtos era mais em conta. Então, é importante essa taxação. Então, vamos parar com essa história de que eu sou contra todo o aumento de imposto. Não, o imposto de importação é importante para proteger a nossa indústria. Podem apostar nisso. Senador, com problema nenhum. Mas eu voltei demais aqui, ó. Vamos ver. Bicicleta elétrica, como é jabuti no Congresso, o texto que chegou da Câmara. Compra uma capa de celular no Brasil por R$180, você está importando a 10. Tu taxa mais 20%, tu vai ver que não vai chegar nunca a R$80. Mais sensato uma vez que o relator modificou o texto que chegou da Câmara, né? Nós tivemos conhecimento agora, eu até perguntei a Vossa Excelência no início como seria o rito aqui do Senador Marinho, outro bolsonarista raiz aí, ó. Projeto das discussões, que nós pudéssemos suspender essa tramitação e reiniciá-la amanhã, porque todos nós vamos nos debruçar sobre o texto que o relator nos deu conhecimento agora. Eu, particularmente, gostaria de conversar com o relator depois, eu acho que todos aqueles que têm interesse sobre o texto, para verificar se é possível algum tipo de convergência com o próprio governo, né, para podermos ter um texto aqui mais redondo e, eventualmente, retiradas as incongruências, como o próprio relator já colocou aqui. Então, se pudesse ficar para amanhã, é melhor. Perfeitamente. Então, há uma convergência nesse sentido. Nós vamos suspender a discussão, fazemos o adiamento para amanhã da apreciação desse item. E eu sugiro ao líder do governo, ao líder da oposição, que possam, juntamente com os líderes partidários, se reunirem com o relator para debaterem o texto do relator e buscarem uma convergência. Então, fica suspensa essa discussão com adiamento para amanhã. Senador Espiridião, a mim com a palavra, na sequência, líder Carlos Coutinho. Eu apenas queria aduzir o que Vossa Excelência acaba de falar. Eu acho que suspender é uma hipótese, mas não
dar o assunto para só voltar amanhã. Eu acho que se pudesse haver uma reunião, pelo menos dos líderes, com o relator, para conferir todas as emendas e colocar aquelas que pode eventualmente ter unanimidade a favor, no outro patamar, essa reunião seria uma espécie de despacho saneador das divergências ou das dúvidas. E nós amanhã perderíamos menos tempo e partiríamos para a decisão. Mas eu não posso encerrar sem declarar publicamente que, mesmo considerando que o governo deveria tomar a decisão, porque é da sua responsabilidade, eu votarei a favor dos 20% sobre os importados, porque isto é o disponível para defender o interesse da empresa e do emprego nacionais. Obrigado. Então a lógica é a mesma. E eu achei correto, senador Rodrigo Cunha, tirar a discussão, não é encerrar a discussão sobre a taxação, é tirar de um projeto que o tema não tem nada a ver com tributação de blusinha, é um jabuti. Então, Vossa Excelência restabelece um projeto positivo e fundamental e que certamente haveria consenso. Aonde há o dissenso, também estou de acordo com o adiamento, quero registrar, porque é possível. É possível conjugar a pretensão que manifesta em defesa da indústria nacional o senador Amin, e é uma preocupação de todos nós, claro, porque gera emprego, gera riqueza, mas é possível conciliar com a emenda do senador Flávio, que quer justamente igualar essa concorrência, ou seja, da mesma maneira que o produto chinês vai pagar 20% até $50 de tributos federais, o senador Flávio sugere que a indústria nacional, o produto nacional, também não pague mais do que os 20% de tributos federais, porque aí a gente está igualando a concorrência. Nós não podemos não ter uma política tarifária organizada no nosso país. Nós acostumamos a definir a competitividade da nossa indústria fazendo desoneração, comprometendo a nossa equação fiscal. Nenhum país... Exatamente isso, né? Gente, essa desoneração é coisa de gente que está a serviço da burguesia. Quem é que quer desonerar imposto? Burguesia. Burguesia. Sabe? Vamos parar de pagar imposto. Para que pagar imposto? Que o empresário quer pagar imposto? Não, né? E essa desoneração, o que é? Da folha de salários, é da Previdência Social, é dos cofres da Previdência. Vocês lembram aquele papo que vai e volta? Eu fiz um vídeo aqui, Jornal Nacional, agora 2, 3 meses atrás, voltou a falar do déficit da Previdência. Só que aí eles falam do déficit da Previdência, e quando se coloca essa questão de acabar com essa desoneração absurda da folha de salários, por que alguns ramos da indústria têm desoneração da folhas e outros não têm? Ah, é porque geram imposto. Já caiu por terra esse argumento de que gera emprego. Não gera emprego nenhum, não geraram emprego nenhum. Tem mais de 10 anos que estão com folha desonerada, que não pagam imposto e não estão gerando emprego. Então essa questão da desoneração da folha é uma vergonha que a gente tenha no Brasil, esse privilégio para alguns setores empresariais, e a Rede Globo e as empresas de comunicação estão dentro do bolo. Por que será que elas estão dentro do bolo, né? Por que será que as empresas de comunicação têm desoneração da folha de salários, né? E por que será que elas, dia e noite, têm matéria nos telejornais delas, dizendo que é um absurdo, que o governo Lula quer acabar com a desoneração? É assim que funciona o sistema, pessoal. Do mundo abre mão da sua política tarifária a ponto de comprometer a sua indústria, de comprometer a sua capacidade produtiva e gerar crise fiscal. É preciso que a gente volte a discutir. E eu quero concordar aqui com o Jorge Seife,
o senador Jorge Seife, quando ele diz que o nosso país tem como principal causa de desindustrialização o fim de uma política tarifária consistente. Nós precisamos voltar a discutir isso. Qual é a política tarifária que nós vamos aplicar para produtos externos? Qual é a política de reciprocidade que nós vamos adotar para quem estabelece tarifas abusivas para impedir a entrada dos nossos produtos no mercado externo? Nenhum país pode estar aberto a tudo e quando pretende colocar os seus produtos no mundo, o mundo está fechado para ele. Portanto, nós precisamos ter uma política tarifária organizada e baseada na reciprocidade ou em acordos comerciais bilaterais ou zonas de mercado comum, como a gente tem o Mercosul, ou acordos de livre comércio. Tudo isso é permitido, mas a gente precisa, para o resto, ter uma política tarifária organizada para nós não comprometermos a nossa equação fiscal e não levar a conta para os mais pobres, para aqueles que mais necessitam dos serviços públicos. É isso, pessoal. É isso. Os discursos são bonitos, né, pessoal? Os discursos são bonitos, mas aí sempre sobra para o bolso do trabalhador, né, pessoal? Porque é aqui, ó. É aqui, nesse salão azul aqui do Senado e no salão verde lá da Câmara dos Deputados, que eles fazem ali os acordões para sempre beneficiar a burga, né, pessoal? Os burjós, né? A burguesia. Essa turma está toda a serviço da burguesia sempre, né, pessoal? Como já dizia o mestre dos mestres, Karl Marx, o Estado é o comitê de administração dos negócios da burguesia, né, pessoal? E o Estado é o judiciário, é o legislativo, né? É o Campos Neto no Banco Central. Todos esses aí são serviçais da grande burguesia nacional, né, pessoal? E falando, né, em interesses da burguesia, Ratinho Júnior, lá no Paraná, pessoal, querendo privatizar escolas, hein? Entregar mais de 200 escolas para a iniciativa privada. Essa semana tivemos aí estudantes, professores, trabalhadores em escolas públicas, pais, mostrando que o povo unido é forte, né, pessoal? É forte. Bonita mobilização lá no Paraná. O Jornal Nacional diz que o povo invadiu a Assembleia Legislativa, né, pessoal? Vocês já viram isso? Vocês já viram o povo invadir a sua casa? O parlamento não é a casa do povo, não é isso que a gente ouve. Então, como é que o povo invadiu a Assembleia Legislativa no Paraná? Essa é a linha editorial do Jornal Nacional, né, pessoal? Quebraram uma vidraça. O Jornal Nacional, sabe? As vidraças são mais importantes do que a entrega das escolas públicas. Será que uma vidraça quebrada é um prejuízo maior do que 200 escolas públicas entregues à iniciativa privada? E olha o que aconteceu, pessoal. Esse vídeo aqui, ó, é a sessão da Assembleia Legislativa do Paraná no dia da manifestação, no dia que o povo tomou as galerias da Assembleia Legislativa e disse não à privatização, queremos as escolas públicas. O povo deu recado. Olha que os entreguistas serviçais da burguesia do Paraná fizeram. Galera, antes de soltar o vídeo, ó, quero que vocês digam aqui no chat de que cidade estão assistindo, quero a curtida de vocês, tá, pessoal? E digam se o meu áudio tá bom aí. Tô com um microfone novo aqui, tô meio que testando para ver se tá bom o áudio, como é que estão as coisas aí. Eu submeto ao voto o requerimento retirado por uma sessão. Deputados favoráveis votam pelo Zoom. Os favoráveis votam sim, os contrários votam não. Votando.
liderança do governo encaminha e a liderança da oposição encaminha. Como encaminha os votos? Preciso votar aqui. Deputado Arilson, para encaminhar o requerimento. Presidente, o presente... O povo gritando, retira nas galerias, retira o projeto, o povo não quer escola privatizada, privada, tá? Deputado do PT, da esquerda, no plenário da Assembleia, e vocês viram ali os outros deputados da oposição, todos foram para o Zoom, fugiram do povo, foram para casa fazer uma sessão no plenário virtual, pessoal, no Zoom, covardes. Em seguida vai vir aqui o Renato Freitas falar sobre isso aqui. Esse requerimento foi feito pela bancada da oposição, pedindo a retirada do projeto de lei 345/2024 do prazo de uma sessão, no intuito da gente promover mais uma discussão com a comunidade escolar, com o povo paranaense. Senhor presidente, 39 votos não, 11 sim. Está rejeitado o requerimento. Vamos submeter ao voto, nesse momento, o projeto de autoria do Poder Executivo, mensagem 36, que institui o programa Parceiro da Escola. É uma vergonha. Projeto de Ratinho Júnior, né? Que entrega as escolas públicas do Paraná para iniciativa privada. Vem Renato Freitas aí, pistolhando. Um ultraje, uma violência, o que hoje, de forma covarde, tentam fazer na Assembleia Legislativa do Paraná. Terceirizar a gestão das escolas, privatizar a educação. Essa iniciativa só poderia vir de um tipo de gente que, infelizmente, povoa essa casa de leis. Pessoas que têm duas características que vale a pena evidenciar nesse momento. Primeiro, pessoas que nunca estudaram na escola pública. O presidente dessa casa não tem seus netos na escola pública. O presidente dessa casa não tem seus filhos na escola pública. Os deputados dessa casa, que compõem a base do governador Ratinho Júnior, não conhecem a necessidade da educação pública, porque sempre estudaram na educação privada. Segundo lugar... Isso. Dá-lhe, Renato Freitas. É isso aí, rapaz. É isso aí. Eu estudei a minha vida inteira em escola pública, meu filho estuda em escola pública. É isso. É isso aí que a gente precisa jogar na cara dessa gente. Querem eles terceirizar os professores, acabar com o vínculo dos professores com o Estado, a partir de uma empresa intermediária. Eu fui trabalhador terceirizado no supermercado Big. Eu era um repositor que sonhava todos os dias em ser, de fato, efetivado, em ter um melhor salário, em ter um vale-refeição, transporte, respeito, melhores condições de trabalho e segurança no meu trabalho. Hoje, eles que não têm carteira de trabalho registrada, que nunca foram terceirizados na vida deles, que apenas terceirizaram outros funcionários, eles que não conhecem nem a escola e nem os trabalhadores da educação, e nem os estudantes de escola pública. Eles
em nome dos interesses obscuros que são debatidos por esses corredores ao apagar das luzes. Eles veem na escola uma fonte de enriquecimento ilícito, assim como outras vezes vimos aqui nessa casa, em que o próprio presidente é um corrupto, confesso. Hoje, gente, assim, ó, isso é um projeto em curso no Brasil, que estes governadores neoliberais e fascistas estão colocando esse projeto em curso. Ratinho Júnior no Paraná, estamos assistindo aqui. Tarcísio Freitas em São Paulo, com as escolas cívico-militares, e entregando escolas públicas para iniciativa privada. Eduardo Leite aqui no Rio Grande do Sul, eu li hoje, no meio do caos que está o Rio Grande do Sul, das enchentes, Eduardo Leite encaminha um projeto de lei para entregar a gestão das escolas públicas à iniciativa privada, com a desculpa de que o Estado não tem condições de reconstruir as escolas. Isso é um projeto em curso no Brasil. E nós precisamos estar muito atentos, muito mobilizados, muito organizados para barrar essa mercantilização da educação e das escolas brasileiras. Hoje, com profunda tristeza e consternação, nós vemos em tempo real um genocídio na Palestina. E o que o genocídio na Palestina tem a ver com o ataque à educação aqui no Paraná? Absolutamente tudo. Porque hoje, a partir do fascismo que eclodiu com o bolsonarismo, a mentira se tornou um método. Olha aí que coisa linda essas galerias cheias aí, pessoal. Isso aí, pessoal, isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, o Jornal Nacional da Rede Globo chamou de invasão da Assembleia Legislativa do Paraná. Invasão. Olha que coisa linda essa imagem aí, pessoal. De governança. A hipocrisia é a performance da vez, que dá likes e views. As mentiras foram produzidas e distribuídas em escala industrial pelo gabinete do ódio. E o que é a mentira, se não a negação da verdade? E o que faz a educação, se não, a partir do saber, da ciência, do conhecimento, nos aproximar cada vez mais da verdade? A verdade representa a política da vida. A educação representa a política da vida, porque ela nos dá condições de saber e afirmar que a Israel, que os hipócritas religiosos dessa Assembleia defendem enquanto comete genocídio, não é a Israel da Bíblia. É a Israel concreta, da geopolítica, em que inclusive tem aborto, tem legalização da maconha, tem marcha LGBT. Não é o que os incautos e inocentes das igrejas, em que são adestrados os humildes, pensam que são. A educação nos dá esse poder de compreender os fenômenos sociais e lutar pela valorização da vida. A educação fez eu, jovem, sem pai, sem herança, preto pobre, lá do fundão de Piraquara, que abandonou a escola na 6ª série
e que tinha como perspectiva a continuidade, infelizmente, o cárcere, a morte, o subemprego, a tristeza, a morte no fundo do ônibus com a cabeça encostada no vidro de banzo, de tristeza profunda. A educação fez eu saber de onde eu vim, qual é a minha história, qual é o meu valor. Fez eu aprender a me comunicar. Me tornou mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. A educação me deu munição e instrumento para bater de frente contra os coronéis do poder que tem medo da nossa palavra, como testemunhamos aqui há pouco tempo, há minutos atrás. A educação fez com que eu consiga, hoje, me conectar com as mais diversas pessoas, compreender, explicar, trocar. Eu que fui mudo num balcão de sorveteria e que tinha aprendido a dizer apenas sim, senhor, não, senhor, posso ajudar? Hoje eu digo, todo o poder pertence ao povo, que exerce diretamente ou indiretamente a partir do voto. Mas esse exercício de poder do voto tem que ser informado, qualificado por uma educação de qualidade, para que quando a gente vote, a gente saiba quem cada um desses coronéis que estão aqui representam. Que baita fala, hein, gente? Que baita fala. Olha, que até emocionado ali no meio, ali, se parasse no meio eu não ia conseguir falar. Mas que baita fala. Que baita fala em defesa da educação, um plenário, estádio lotado ali, né, meu? Casa cheia. Coisa bonita, coisa bonita. Ó, termino esse enfoque no Congresso aqui, ó, com coração quentinho, ó, galera. Só a luta nos salva. Só a luta. A educação é que nos faz estar aqui, ó. Fazer eu estar falando, você está assistindo, compartilhando, curtindo, se inscrevendo aí na Voz Trabalhadora. Vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos junto, ó. Aquele abraço. Paz entre nós, guerra aos senhores.